período, as experiências no tempo do curso, né? Os estágios. Danilo, com o passar do tempo, também na faculdade eu queria ganhar uma grana a todo custo. Então, no terceiro para o quarto período, eu já me lancei na carreira jurídica e procurei incessantemente uma oportunidade de estágio. E consegui esse estágio. Trabalhei em 3 escritórios de advocacia como estagiário. Na época não tinha muito essas questões de processo eletrônico como tem hoje, que facilitou muito a vida não só do estagiário, como também do advogado. Que na época que eu estagiava, eu empurrava aqueles carrinhos, tinha uns carrinhos que você enchia de papel, de processos, Os no caso, arquivos pesadíssimos. e era suando, andava aí muitas vezes de ônibus, pegava uma carona com um amigo, para fazer as demandas, atender as demandas do escritório, vivia em fórum, viajava já como preposto, atuei como preposto enquanto estagiário também, pelos interiores de Pernambuco, também na capital. Então isso foi me dando uma casca, uma bagagem que me estimulou a continuar também no curso. Poxa, eu estava fazendo o curso, já estava de certa forma ganhando uma renda. Na época eu tinha uma, uma, uma situação pela qual uma pessoa, um gerente de banco, me abordou em uma campanha que o banco estava estimulando os universitários aí a abrir conta. E aí me deram um cartãozinho amarelo na época de um determinado banco. Aí eu falei, poxa, que sonho, meu primeiro cartão de crédito. Como é que eu vou pagar agora esse cartão de crédito? Eu vou usar, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Precisava do estágio de toda forma. E graças a Deus, arrumei o estágio, consegui pagar meu cartãozinho de crédito lá na época, consegui atender as minhas necessidades enquanto um jovem adolescente aí com os seus 17, 18, 19 anos de idade. E as coisas foram acontecendo gradativamente. Pois é, aí teve a aprovação da OAB e assim, quais eram os planos, os próximos passos para o advogado Dr. Pedro? Como era? Como foi que ficou? Danilo, depois que eu fui aprovado no exame da ordem, teve até um fato bastante curioso. Eu formei alguns amigos no tempo da faculdade. De certa forma, sempre fui muito estudioso, isso aí eu posso te falar com toda certeza. E esses meus amigos, que me incentivavam também a continuar no curso de Direito, eram pessoas que, de certa forma, já tinham uma determinada idade maior do que a minha, enfim. E uma dessas pessoas foi aprovado no exame da ordem, mas não conseguia exercer a atividade como advogado porque já tinha um cargo, ocupava um cargo como concursado, e aí, mas vi uma oportunidade. Pô, Pedro, na época era Pedrinho, tá? Pedrinho, vamos abrir um escritório que eu tô querendo aqui virar a página também, essa questão de sou concursado, mas eu quero virar um empreendedor da advocacia. E eu falei, poxa, vamos sim, vamos seguir junto. Via no perfil da pessoa que dava uma liga, como posso te falar, que iríamos ter muito sucesso. Isso seria já uma sociedade? Isso seria basicamente uma sociedade, né? Logo quando eu saí da faculdade, passei na prova da OAB, logo na primeira prova que eu fiz pós-faculdade, depois do término. E aí fiquei super estimulado, cheguei a olhar um local em Recife, queríamos abrir um escritório, esse meu amigo, e aí já tínhamos comprado móveis, já tínhamos contrato de locação, tudo bem organizado, sendo que esse meu amigo tinha antecipado uma situação para mim, falou, ó, eu fiz um concurso, que na época era um concurso, como hoje ainda é um concurso bastante disputado na carreira policial, e comentou, ó, eu fiz esse concurso e eu não tive ainda o resultado tá para sair. E aí, Danilo, em uma semana nós estávamos em uma rua bem conhecida em Recife, que é uma rua onde vende imóveis corporativos, enfim, fazendo a aquisição dessa mobília, alugamos o nosso espaço para começar já praticamente na outra semana, e o resultado dessa prova desse meu amigo
ele chega no final de semana e ele é aprovado. E precisa ir para o estado de Santa Catarina. E aí, para mim, foi um balde de água fria. Eu falei, caramba, eu estava tão empolgado num projeto, vendo aí a possibilidade com uma pessoa bastante interessada em crescer, em se desenvolver. E aí ele chega para mim e fala, ó, eu já tinha comentado, não foi nada que ele não tinha me dito, ele tinha de fato me avisado, e é uma oportunidade muito grande para o que ele ganhava, que ele já era concursado, para o que ele iria ganhar, digamos que triplicar a remuneração dele. Óbvio que ele não ia perder essa oportunidade para empreender e começar do zero na advocacia. Eu falei, ó, fica tranquilo, vida que segue, vamos fazer aí uma rescisão contratual com o proprietário do imóvel na época. Eu vou ver o que eu faço aqui com esses móveis, enfim. E aí eu tive que ter uma outra virada de chave na minha vida. Nessa virada de chave, você chegou a trabalhar em outro escritório como CLT ou então prestador de serviço? Então, aí, com essa situação do meu amigo aprovado num concurso público, eu tive que cair em campo e falei, não, eu vou agora pensar em trabalhar para algum escritório de advocacia, entregando currículo. Não é fácil, todo início de qualquer profissão não é uma tarefa fácil. E, obviamente, você sem apadrinhamento na advocacia, sem ninguém ali para te dar um direcionamento. Ó, tem um amigo meu que tem um escritório, um tio meu que tem um escritório, está precisando de um advogado. Não tive isso, tá? Então, eu comecei a entregar currículo, conheci uma pessoa, é até uma história bem interessante isso aí. Meu irmão também começou a fazer a faculdade de Direito nesse meio tempo e, vez ou outra, eu levava ele na faculdade. Então, nessa ida minha a levar ele até a faculdade, eu conheci um rapaz na época que eu sempre via ele com paletó desde o primeiro, segundo período de faculdade. E a gente até, eu e meus amigos que já estávamos em um estágio um pouco mais avançado, em um período mais avançado, ficávamos muitas vezes até brincando assim, falando, poxa, esse quer ser advogado mesmo, que desde o primeiro período já anda de paletó. E por curiosidade eu me formei, esse rapaz ainda continuou na faculdade, e aí eu fui comer um cachorro quente. Vê como essa história é bem, bem interessante. Fui comer um cachorro quente e eu me deparei com um rapaz lá, o rapaz de paletó, em frente à faculdade que meu irmão estudava. Eu fui levar ele. Uhum. E aí eu comecei a trocar ideia. Sempre fui muito comunicativo, busquei conversar com as pessoas. Falei, ó, vejo que você desde o primeiro período, pro segundo período, você sempre tá aí com paletó, gravata e tal. Você trabalha em algum escritório e tal? Ele falou, trabalho no escritório, a gente conversou por um tempo. Eu falei, poxa, não tem escritório, não tem uma vaga lá não para um advogado? Ele disse, não tem vaga nenhuma para advogado, nós estamos com um quadro fechado de advogados. Enfim, mas me entregou um cartão do escritório que ele trabalhava. E aí, eu não contente com a resposta dele, cheguei em casa, mandei um e-mail com o meu currículo, porque eu não acreditava que as vagas estavam 100% completas e pelo menos que fique lá no banco de dados e uma hora me chama. Já te entregar tanto currículo que era mais um menos não ia fazer muita diferença. Então, eu mandei um e-mail num dia, no outro dia o escritório vai lá, que o rapaz disse que não tinha vaga, me liga e fala, ó, tem uma vaga aqui pra você, fazer uma entrevista. Você tem o interesse? Eu falei, tem interesse. Fui fazer a entrevista num dia. Chegou lá e encontrou o rapaz do cachorro quente. Não me encontrei, mas eu sabia que ele trabalhava lá. Aí eu fiz a entrevista, fui aprovado na entrevista e comecei a trabalhar no outro dia. Então, eu queria ver a cara do rapaz do cachorro quente. Que hora chega nessa parte? Essa reação aí, na hora da minha chegada até o escritório, eu não me deparei com um rapaz que informou para mim que não tinha vaga, né, no escritório. Mas, obviamente, depois, ao longo do tempo, eu fui conhecendo o pessoal do escritório e acabei me deparando com essa pessoa. Então, assim, para mim, esse escritório de advocacia foi digamos que, um aprendizado muito grande. Eu
comecei a fazer muitas audiências, comecei a fazer sustentações orais, comecei a fazer defesa administrativas perante bancos públicos, enfim. Peguei uma experiência com a área trabalhista bancária e, obviamente, com o tempo eu fui aperfeiçoando até chegar o momento de abrir meu próprio negócio. Eu fico pensando, se o cara do cachorro-quente estiver vendo esse episódio, a gente só agradece pra ele que foi conforme... Se ele estiver vendo esse episódio, Matheus, um abraço pra você. Muito obrigado pela oportunidade de ter me entregue o cartão. Muito embora você falou pra mim que não tinha nenhuma vaga. Mas eu sou persistente, brasileiro, não desisto nunca. Mandei lá meu currículo. Esse recado aqui eu te dou um abraço pela oportunidade. Isso aí é característica de uma pessoa teimosa, né? Porque também, tipo assim, se a porta tá fechada, eu faço questão de ir bater. Peraí, deixa eu conferir com os meus olhos. Eu acho que para todo mundo que nos escuta aqui, tá, Danilo? Eu acho que um pouquinho da minha história eu posso comentar aqui. Não é nada fácil para ninguém. Eu acho que nada cai do céu, mas o prazer da conquista, de você fazer as coisas acontecerem do seu jeito, sabendo de todas as dificuldades que você passou, não é fácil para você que começa a fazer uma faculdade, não é fácil para você que vai começar no mercado de trabalho, não é fácil para você que vai lidar com desafios, mas você tem que superar. Se você tem um objetivo, você tem que superar todos os obstáculos, porque senão você vai ficar pelo meio do caminho. Então é um pouquinho da minha trajetória. Se eu tivesse aí me deixado levar por todas as dificuldades que eu enfrentei, contando a minha história aqui, né, das dificuldades de problema de saúde, de mudança de estado, longe de família, no caso do meu pai, eu obviamente tinha entregado o jogo e falar, não, eu vou agora me martirizar, vou ficar na minha casa chorando, vou ficar... Não, mas você tem que ter a virada de chave, tem que ter o gatilho de querer mudar a sua vida. Então, qual o conceito, onde você quer chegar? A dificuldade todo mundo vai ter, mas você saber suportar essa sua dor e virar, obviamente, o jogo, isso é que vai ditar o seu futuro. É o que eu falo, se tipo já não tá tão fácil, né? Por que a pessoa vai se largar, vai desistir? Se não tá fácil, a gente tem que mudar a rota, tem que corrigir a rota, tem que ter um plano B para tudo. E aí não desistir, né? E é exatamente o que tá aí na sua característica de... É um profissional de sucesso. Que bom, graças a Deus. Aí eu te pergunto, teve toda essa transição, tudo isso, teve a questão do trabalho como CLT, e como foi essa virada de chave para dizer assim, eu vou agora, estou pronto, estruturado para montar o meu escritório? Então, a partir do momento em que eu começo a minha história nesse escritório, eu começo a viajar muito, bastante, uma certa demanda do escritório em si surge, não pela figura do escritório, da representatividade, mas muitas pessoas chegavam até o escritório falando, eu quero que seja o Dr. Pedro para me acompanhar nessa audiência. E um estado que me acolheu bastante logo no início foi o estado do Rio Grande do Norte. Especificamente Natal, por ser a capital, mas outras cidades também, eu fazia muita audiência lá. E assim, o boca a boca, a indicação, a questão das pessoas chegarem e falar, pô, falo direto com esse advogado é muito bom, esse advogado ganhou a ação da minha amiga, e aí vai, obviamente, seu nome vai ficando na boca do povo, como diz o ditado. Que é a melhor propaganda. Que é a melhor propaganda. E nesse tempo, eu confesso para você que muitas oportunidades, as pessoas chegavam e falavam assim, não tem como eu fazer ação contigo, deixa o escritório de lado, mas eu sempre tive comigo um sentimento de ética e, de certa forma, de gratidão. A oportunidade que me foi me dada naquele local, além do preceito ético de querer fazer as coisas de forma correta, eu sempre negava esse tipo de proposta. Não, a gente está te conhecendo, a gente não sabe quem são os donos desse escritório que moram no sul do país, né? Então, eu estou vendo o seu trabalho, o seu empenho, a sua dedicação, a sua estratégia, o seu jogo de cintura. Imagina que para um jovem advogado, você se deparar em um cenário de sustentação oral, de audiências que, na época, eu já comecei a fazer audiências trabalhistas contra banco, audiências extremamente complexas que duravam 4, 5, 6, 7 horas de duração, às vezes.
isso mexeu muito comigo. E eu fui, obviamente, me tornando um profissional cada vez mais preparado a lidar com os desafios que a carreira jurídica na minha função como advogado iria exigir de mim. Então, eu me resguardei quanto a essas propostas. Falei, não, eu não faço nada se não for com o escritório de advocacia ao qual eu trabalho. Então, eu tenho um contrato de exclusividade e vamos seguir o jogo com essa situação. O que eu posso fazer é que você, como cliente que me quer na sua audiência, encaminhe um e-mail para o meu chefe na época e com certeza ele vai atender a sua exigência e eu vou ali acompanhar no processo. Então, isso para mim é algo que não se vende. E com o passar do tempo, claro, eu, de certa forma, passei a verificar o não reconhecimento pelo profissional. Aí já... E hoje eu vejo, enquanto empreendedor, que eu tento, de certa forma, estimular a minha equipe, o meu time, a não cair no mesmo conceito que eu também já tive lá atrás. Poxa, eu trabalho no escritório, não sou super valorizado. Não é nem super valorizado, mas não tenho a valorização que eu mereço. Aí tem um critério que é bem diferente também. Tem pessoas que acham que merecem essa valorização, mas não estão em um certo nível. Só para deixar claro também, não é o fator que eu trabalho no escritório há 10, 15, 20 anos, 5 anos, que eu vou aqui ter um patamar salarial de uma pessoa que entra no escritório ganhando um valor maior. Não. O que é que essa pessoa tem a proporcionar também para a tua empresa? No meu caso, eu como jovem advogado, eu vez ou outra lá, era tido como um exemplo de um jovem advogado que era o número 1 em referência de trazer clientes para o escritório. Um advogado destemido, é um advogado que teve uma vida bem turbulenta. Claro, né? Então você veja, tinha advogados que no escritório que eu trabalhava tinha muito mais tempo de OAB, que eu acho que tempo de OAB não quer dizer o bom profissional, também que fique bem claro. Muitas vezes as pessoas se levam nesse conceito. É um advogado de 10, 15, 20 anos, não tem nada a ver. Você, às vezes, pode ser um profissional de 5 anos que, de certa forma, desenvolveu muito mais habilidades do que um advogado que tem muitos anos de OAB. Isso está gravado, viu? Eu vou tirar meu OAB amanhã e vou pedir emprego. Olha aí. Então, eu acho que o bom profissional é aquele que ele não... fica na zona de conforto. É o profissional que ele vai buscar fazer algo diferente. Então, para o que você tem hoje, enquanto advogado, amanhã ou depois, Danilo, é suficiente para você? Você quer atingir, voar novos horizontes, ter novas perspectivas? Você tem possibilidade de crescimento no escritório de advocacia que você trabalha? Então, é algo que hoje eu privilegio bastante no escritório BRN Advogados, que é o meu próprio escritório, com as pessoas que entram na estrutura interna, organizacional do escritório. Poxa, você tem uma possibilidade de ascensão profissional. Você tem que, obviamente, escalar a sua profissionalização, você tem que buscar e não ficar na zona de conforto. E o medo de trabalhar como advogado autônomo? Existiu em algum momento assim, essa parte de dizer, eu vou colocar o meu escritório, vou montar, mas aquele medo, aquele receio, poxa, eu tô tão aqui, tô pronto já trabalhando para uma Aí outra tem pessoa. uma questão interessante, tá? Deixa eu pontuar contigo, porque quando eu trabalhava no escritório de advocacia, eu era seletista, Danilo, lá. E na época, meu salário era de R$ 1.500, tá? E assim, eu entendia que eu era mal remunerado por tanto que eu fazia e esperava aí uma possibilidade de ascensão ou até mesmo de reconhecimento, fato esse que não existia. Muitas vezes as pessoas acabam perdendo um pouco do trato humano, uma empatia pelo profissional. Se coloca um pouco no lugar dessa pessoa. Claro que você tem que cobrar, como eu era cobrado, mas também tem que existir um certo reconhecimento, partindo de um pressuposto, de um jovem advogado com seus, aí, pouca idade, né, que eu tinha, e ainda mais pouca idade, carreira profissional, já chega no escritório que tem vários advogados, que tem pessoas que têm muitos anos de advocacia, e você se desponta como uma pessoa que
faz muita entrevista com novos clientes, né? Traz novos clientes para o escritório, faz boas audiências, faz boas sustentações orais, tem uma virada de jogo em diversos processos no tribunal, fazia prazos na época também. Então, para quem está me ouvindo aí, todo advogado militante na área trabalhista sabe dos desafios que a gente enfrenta enquanto advogado trabalhista. Mas eu fazia tudo isso e não tinha o reconhecimento que eu entendia. Obviamente que eu não vou chegar para você e falar, pô, em um ano eu deveria ganhar um puta valor aí. Não era isso, mas que existia um pouco mais de flexibilidade em algumas situações. Eu viajava muito também na época e me exigia uma questão que eu não tinha convívio social. Eu viajava ao ponto de sair no domingo, retornar na quinta, na sexta-feira e ficar ausente de filho, de esposa. E na época, nesse meio tempo aí, eu já era casado também. Então eu cheguei a falar, pô, vou ter um gatilho, vou ter uma virada de chave. Meu pai sempre foi uma pessoa com uma visão empreendedora, ele passou as suas dificuldades lá atrás, depois conseguiu também ter engajamento na empresa dele. E falou, ó, eu acho que chegou o seu momento, né? O pessoal tá, como você me fala, e esse é um fato bem interessante. Eu repassava muito do que eu passava para o meu pai, para minha mãe, e os pais ficam assim meio receosos. Pô, será que é tudo isso mesmo, né? Que ele tá dizendo? Será que já tá nesse patamar, já tá nesse nível? E meu pai sentia um certo receio dele chegar e falar, pô, você é bom mesmo nisso que você tá fazendo? Tem certeza, Tem né? certeza? Não mexe no que já tá ganhando, tem isso também, Exato. né? Então, se você aposta, se você acredita, eu vou ser o seu investidor. Meu pai chegou nesse conceito. Então daí eu já vejo ele como um apoio emocional. Ele entrou com apoio emocional e financeiro. Você não acredita, como diz o ditado, no seu taco? Eu vou te ajudar. Tá bom. E aí eu tomei a decisão de pedir demissão no escritório e abrir o meu próprio escritório de advocacia. E aí abri meu escritório de advocacia, meu pai fez um acordo comigo. Falou, ó, eu te banco aqui durante 8 meses a 1 ano, no máximo. No máximo. Se você não der certo, você vira a chave e você vai trabalhar para os outros novamente. Então, para mim, partiu uma nova realidade de vida na minha vida, um novo desafio. E eu pensei, poxa, eu não posso, não tenho plano B. Tem que dar certo o plano A e a gente vai fazer de tudo para isso acontecer. E aí eu comecei a pegar clientes e foram surgindo clientes em São Paulo, foram surgindo clientes no Rio Grande do Norte, foram surgindo clientes em Recife, foram surgindo clientes em outros estados. E eu tive que me virar. Quando comecei o meu escritório, era eu e Deus. Então, eu tive que me abster de diversas situações, de convites, de pessoas que chegavam, ó, vamos aqui sair para tomar vamos para um cinema, enfim, várias as situações pela qual você tinha que de certa forma, até desconectar um pouquinho só do trabalho para vivenciar uma realidade de convívio social com as pessoas. Mas eu abdiquei total e falei, não, é 100% trabalho, vou só trabalhar para fazer as coisas acontecerem. Graças a Deus, meu pai precisou apenas me dar um empréstimo aí de 4 para 5 meses. Quando caiu meu primeiro honorário, eu devolvi tudo que ele tinha pago para mim e graças a Deus o escritório começou a andar com as próprias pernas. E aí o desenvolvimento do negócio, com indicação, surgindo as necessidades com o passar do tempo de contratar novas pessoas, porque eu não dava conta de tudo. A gente vê a importância do apoio, né? O apoio do seu pai, também teve o apoio de alguns amigos, né? Com certeza, que chegaram junto, tanto na indicação de clientes e tudo mais. E a gente também vê que hoje, assim, demora a questão dos processos, do resultado do processo trabalhista, que é onde o advogado tem a parte dos honorários. Tem uma questão interessante que você pontua aí, esse apoio dos amigos, né? No meu caso foi um pouco diferente, tá? Porque os meus amigos, que eu considerava maiores amigos,
eles ficavam assim, poxa, você é maluco, você sair de uma CLT, que você já tem um certo, você sabe que é tão difícil e no mercado jurídico a realidade é bem conturbada no sentido de você ter um escritório de advocacia que te proporciona um registro em carteira de trabalho, enfim, era uma questão bem complexa pela qual eu tive que me deparar. Meus amigos influenciavam e falavam, pô, você é louco, você tem essa realidade, Você já tem uma zona de conforto. você já tem uma fica zona de aí. conforto, mas era a realidade de vida dessas pessoas, a qual eu não me deparava com isso, eu não queria estar lá, ok? E aí eu falei, poxa, não vou ouvir ninguém, eu vou arriscar e vai que dá certo, tem que dar certo. Então, eu vou fazer por onde? Não é que vai dar certo, eu vou fazer por onde dá certo. E aí houve esse momento que eu não escutei conselho de amigo. Alguns familiares, inclusive, chegavam e me falavam que eu estava tomando uma decisão, de certa forma, muito precipitada. Mas me apeguei novamente à questão religiosa e falei, não, vai ter que dar certo. Deus está no controle e seja feita a vontade de Deus. E graças a Deus deu muito certo. E aí vem Dr. Pedro Bernardino, que já foi tendo seus primeiros clientes, mas aí nunca teve aquele gatilho de dizer assim, poxa, acho que eu vou parar para fazer concurso público. Danilo, eu confesso para você que nos primeiros momentos da minha vida, carreira profissional, eu já pensei. Mas a advocacia ela sempre foi me puxando. À medida em que, pelo contato com os clientes, você acaba desenvolvendo a famosa função social do próprio encargo ao qual estabelece a questão de você ser advogado, servir a sociedade, isso me motivou a sempre continuar. Essa situação de buscar um concurso público é algo que me veio assim em um momento da minha vida. Mas eu sabia que o concurso público também, ele não iria mudar a minha realidade de vida de forma imediata. Então, você sabe as dificuldades, a depender do nível de exigência do concurso público que você queira aí fazer, você tem que passar 2, 3, 4 anos estudando e você passa por diversas etapas. Então, um concurso que na época me motivava era um concurso da magistratura do trabalho ou até mesmo de uma procuradoria do trabalho. Era algo que eu via uma perspectiva, mas uma perspectiva muito distante. Então, a advocacia para mim foi uma forma de ganhar grana de forma mais rápida. Então, eu já me sentia aí como um profissional que estava lançado ao mercado com clientes vindo em sua procura, indicação, enfim, quero o Dr. Pedro, e você não podia parar. Então, o carro já estava andando, eu só tinha que colocar gasolina e continuar a estrada. E aí a gente já vê assim, a questão, o crescimento, já consegue avistar o crescimento. E foi, em média, quanto tempo para se tornar esse grande escritório de advocacia, especialista no trabalhador bancário? Danilo, essa história ela inicia como Pedro advogado de forma autônoma, meados do ano de 2013 para 2014. E aí, com o passar dos anos, eu fiquei em alguns anos até mesmo trabalhando de forma unicamente pessoal. E depois eu senti a necessidade, obviamente, com o crescimento do escritório, com a demanda que você tem de redigir as chamadas reclamações trabalhistas, que é a petição que dá entrada de início aí à Justiça do Trabalho. Posteriormente, você tem a necessidade de contratar advogados para elaborar essas petições iniciais, as reclamações trabalhistas. Você tem a necessidade de contratar advogados para, de certa forma, fazer audiência, fazer uma sustentação oral, que é uma defesa no tribunal. Você tem a necessidade, vez ou outra, de advogados acompanharem uma perícia na Justiça do Trabalho. E aí Pedro não consegue estar presente em diversos locais. Obviamente que a imagem que se cria é a do Dr. Pedro Bernardino, mas hoje é muito fortalecido o ambiente BRN Advogados. Então, hoje o escritório conta com um corpo jurídico altamente qualificado,
de pessoas que trazem consigo também histórias tão interessantes quanto a minha e que estão engajados num projeto de crescimento, de expansão do escritório. É algo que a gente leva isso muito a sério e tem certeza que, da mesma forma que foi a minha trajetória de vida, com muitos desafios, não vai deixar de ser novos desafios com a história do escritório BRN Advogados. Cabe até Doutor Pedro, nesse caso, cabe uma reflexão, né? Valeu, assim, a pena essa trajetória de superação? Valeu muito a pena. A própria trajetória em si, ela já me dá um resultado do que eu pensava lá atrás, do que hoje aconteceu e do que eu imagino acontecer para o futuro. Novos desafios com a abertura de filiais do escritório, a presença do BRN Advogados em todo o território nacional. Então, desafios a gente sempre vai ter na nossa vida, é saber lidar com os problemas, saber lidar com os desafios e persistir. Eu acho que o recado que eu dou é a persistência, você ter um sonho, ter um objetivo e você ter que correr atrás dele, colocando, obviamente, Deus no controle de todas as ações, mas que você também tem que fazer por onde isso acontecer. Foi muito, assim, muito importante ouvir tanto detalhe, né, impressionante da sua vida, porque aquela história que a gente falou logo no início, por trás de um grande profissional, sempre tem uma história, assim, curiosa, que é uma base, que foram momentos não tão fáceis, né, e o pessoal que está em casa pode até usar essa história como uma fonte de motivação. Se o senhor quiser deixar assim, um recadinho para o pessoal que hoje está pensando em cursar direito, até mesmo aquela pessoa que fez já o exame da ordem, ainda não conseguiu aprovação e, por exemplo, quer desistir, deixa um recado aí para o pessoal. Um recado que eu dou para todas as pessoas que pensam em fazer o curso de direito ou que já estejam aí na carreira acadêmica é que muitas vezes você vai ter momentos aí de pensar em parar, mas não pare, continua. Eu sei que não é fácil você se deparar com alguns obstáculos na sua vida, mas obstáculos eu tenho, você vai ter, todos nós temos. A questão aqui reside, como é que eu vou resolver esses problemas? Continua, vai dar certo. Se você tiver um objetivo bem planejado e seguir todas as diretrizes, hoje em dia, sem contar, obviamente, com a questão da imediatidade para que as coisas aconteçam, não vai acontecer da noite para o dia, mas é só fazer por onde que as coisas vão acontecer no seu tempo certo. Então, continua, persista, que a minha história serve como uma inspiração, provavelmente, para muitas pessoas que estejam aí cursando a faculdade de Direito. O que eu tenho para dizer é que se encontrar o carinha lá na barraquinha do cachorro-quente, não pare. Não pare, continua, manda seu currículo, possa ser que dê certo, faz de tudo para dar certo, para as coisas acontecer. Bateu numa porta, tá fechada, bate na outra, não desiste, porque aquilo, se desistir, realmente você não vai ficar com aquele sentimento, poxa, eu fui lá e eu tentei. E é isso. Exato. Tenta, somos, né? Brasileiros. Com certeza. Não desistimos nunca. Com certeza. Doutor Pedro, muitíssimo obrigado mais uma vez aqui pela sua participação no nosso podcast, O Que Pode. São histórias como essa que a gente busca trazer para realmente fazer essa conexão com o pessoal que está em casa, para motivar para todo mundo a seguir e ter sucesso na vida. Muitíssimo obrigado pela presença, tá? Eu que agradeço, Danilo, participar novamente do podcast O Que Pode, trazendo hoje uma narrativa da minha história de vida pessoal, que obviamente passou por vários episódios da minha vida profissional também, e do que o Dr. Pedro Bernardino chegou a se formar, e também lidando com um novo desafio enquanto escritório BRN Advogados, de novas perspectivas de mercado, de atuação. Obrigado novamente pela participação. E é isso, para você que assistiu até aqui, que teve uma dificuldade também na sua trajetória profissional, aproveita, compartilhe esse seu momento com a gente aqui nos comentários, compartilha esse vídeo, esse episódio dessa história tão importante, tão interessante, cheia de curiosidades, motivadoras, com aquele seu amigo que está entrando no mercado de trabalho, que às vezes não tem uma base, não sabe exatamente ainda o que quer para sua trajetória profissional.
E nós ficamos por aqui nesse episódio cheio de tanta coisa rica, pois aqui o que pode vai trazer muito mais informações aqui para frente, com também a questão do jurídico, do que pode e o que não pode. Até a próxima!